Hoje eu vou conversar aqui com o engenheiro e libertário Alexis Efrêmides, o grego, que vai me ajudar aqui nesta jornada para que a gente faça dois momentos aqui no programa. O primeiro momento é digamos assim, um tutorial de como é que vai ser o processo hoje. Qual é o atual momento das pesquisas eleitorais e das perspectivas nos Estados Unidos. E no segundo momento nós vamos tratar sobre os desdobramentos que isso pode, que vão derivar para o mundo inteiro, seja para o Brasil, para a América Latina, para a questão dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, né? E nos relacionamentos comerciais com China e outros países, principalmente agora com a nova formação dos rebeldinhos do BRICS. Então, bom dia, Alexis Efrêmides. Seja bem-vindo ao Mais Brasil Mundo desta terça-feira. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite, Glauco. Como todos sabem, até pelas minhas origens, assim, como a minha ascendência de imigração, né? Meu pai veio jovem ainda da Grécia como imigrante aqui para o Brasil. Minha mãe já nasceu aqui no Brasil, mas meus avós maternos vieram da Ucrânia, ambos. Se conheceram aqui, né? Casaram aqui. Então, assim, a gente tem muito apreço por essa questão toda da geopolítica internacional, porque a gente, com aquele espírito do imigrante ainda muito forte, né, na primeira geração, a gente tem, assim, uma compreensão, talvez, de que como é a relação entre os países e como isso provoca mudanças profundas na vida das pessoas. Imagina, por exemplo, o meu pai lá nos anos 50, tendo que sair do seu país, porque toda aquela briga entre estados, toda aquela violência causada por dominações e ambições territoriais e econômicas de um estado em relação a outro, né, leva uma pessoa a ter que abandonar seu país, abandonar a paz, abandonar a família para procurar algum lugar minimamente decente para poder trabalhar e progredir. No caso da Ucrânia foi pior ainda, porque meus avós vieram logo ali no pós-Holodomor, meus avós ainda crianças, e imagina então explica para nossa audiência explica para nossa audiência, lembra a nossa audiência o que foi o Holodomor. O Holodomor foi a grande fome, né, traduzindo. E o Holodomor foi uma política de Estado causada por Stalin, o ditador Stalin, contra a Ucrânia, que tinha muita resistência à ocupação das suas terras e unidades, pequenas fazendas, pequenos áreas produtivas pelo Estado, pela grande União Soviética, de forma que chega um ponto em que, pelas resistências, que eram legítimas e justas, né, porque você não tem que dar o que você produz, as forças militares da violência soviética levavam toda a produção. Inclusive, aqui estava dentro da casa, nos armários dos plantadores, dos agricultores. Levando assim a coisa de você não sobrar nada para a própria subsistência. Compreende? Então essa é então, e isso aí tudo a gente vê agora se refletindo no mundo de uma maneira talvez nunca antes vista. Esse conflito imenso entre visão controladora da sociedade e visão livre da sociedade. Cada vez mais a gente está vendo esse processo se agravar. E quando falo em polarização, poxa, eu digo que polarize. Que polarize. Se é para defender a liberdade, então que polarize, né? Então, assim, eu sou muito ligado a isso, muito apegado a essas coisas pela minha formação. E a eleição de hoje é um prato cheio para o debate, hein? Tem muita coisa interessante para analisar. Bom, a eleição americana é uma eleição diferente do que a gente conhece. Ela acontece tempos antes, quer dizer, o processo eleitoral está em andamento, as pessoas não votam necessariamente no dia 5, né? Mas é fundamental que as contagens dos votos que chegam por correio ou que são feitos antecipadamente sejam feitas apenas no dia da eleição, no dia do escrutínio, que é hoje, né? Então, os votos dos que forem votar hoje serão os primeiros a serem computados. Então, o fato da pessoa como é que se diz? Ir votar com antecipação não garante um resultado antecipado. Garante que a computação dos dados vai ser feita toda no mesmo dia.
né? Hoje os americanos, então, saem para votar e as urnas começam a se fechar às 6 da tarde lá, horário de Brasília, 8 horas da noite é o horário de Brasília. Então, o processo eleitoral termina hoje às 8 horas da noite aqui no Brasil. E as últimas urnas, então, serão encerradas à 1 da manhã ou 3 horas da manhã em Brasília. Teremos uma noite de fortes emoções, Alexis. Mas mesmo assim, existem em alguns locais onde a apuração depender de votos pelo correio, tem muito voto pelo correio que ainda está chegando, e vai levar alguns dias para chegar. Exatamente. Então, claro que daqui a pouco a quantidade estimada de votos não vai ser suficiente para reverter um determinado local, aí não vai fazer diferença. Mas se tiver muito parelho em algum estado, isso pode fazer diferença. Daqui a pouco vai ter que esperar até a sexta, sábado, até chegar nos últimos envelopes para poder definir. E essa eleição me parece que talvez seja, não, com certeza, tende a ser assim, a mais parelha da história. É o que pelo menos os números estão apontando, Alexis, no sentido de que, por exemplo, eu inclusive vou mostrar agora a pesquisa para vocês, uma pesquisa que saiu há 3 dias atrás, uma pesquisa do grupo Atlas Intel, que é o que a mídia americana chama de uma empresa de padrão ouro, gold standard, né? Porque o nível de acertos deles nas eleições de 2016 e 20 foram altos. A Atlas Intel, então, prevê uma disputa muito, muito parelha, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, eu estava esperando chuva aqui em Porto Alegre para as últimas 48 horas. E o sol está brilhando lá fora. Então, confiar em pesquisa eleitoral e meteorologia, a gente sempre tem que ter uma certa prudência na hora de tomar uma decisão, porque as coisas não são tão precisas como a gente gostaria que fossem, tanto as pesquisas quanto a questão meteorológica. Mas existem lá nos Estados Unidos, Alex, são 50 estados que votam. 50 estados. Sim. Desses 50 estados, apenas 7 são o que eles chamam de swing states, né? São os estados que balançam, por isso o nome swing, né? Eles podem ir para um lado ou para o outro. Né? Como é que tu está vendo isso? Eu acho que com todos esses debates que estão acontecendo, acho que toda a audiência já sabe claramente o que são os swing states. Eu vou só lembrar quais são os 7 considerados hoje nessa posição. Carolina do Norte, Arizona, Geórgia, Nevada, Michigan, Wisconsin e principalmente, eu deixei por último, né? Pensilvânia. A Pensilvânia. Que de todos os 5 estados só que tem 19 votos e a maior quantidade, e provavelmente a percepção que nós temos é que quem ganhar na Pensilvânia leva. Esses 7 estados, que eles chamam de swing states, são os que definem a eleição. Eles têm, por exemplo, são 3 deles, como Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin, então, que eles chamam de Rust Belt, no cinturão da ferrugem, no Nordeste americano. Esses 3 estados geralmente votam juntos. Geralmente, estatisticamente, nos últimos 5 pleitos, eles votam juntos. Não se sabe se isso vai acontecer esse ano. Se isso acontecer esse ano, a vitória será do Donald Trump. E a coisa tão complicada que a Pensilvânia, tendo os 19 votos do colégio eleitoral, como o Alexis falou, ele pode dar o resultado para um ou para outro. Sim. Na fita final da corrida ali. É isso que está matando os caras do coração hoje. É impressionante. Sabe que as regras nos Estados Unidos não são iguais para todos os estados. Lá tem um federalismo efetivo, não um federalismo falso aqui como no Brasil. Lá tem 2 estados onde não é all-in. Quem ganhou leva tudo. Maine e mais um outro. Bem lembrado isso. Bem lembrado. 2 lá que é proporcional. Por incrível que pareça, né? Mas são tão pequenos esses estados, com tão pouca relevância que não... É o Maine e Nebraska, se não me engano, é isso? Maine eu recordo, o outro eu não lembro, mas é capaz de ser Nebraska. Nebraska e o Maine. O Maine é um estado extremo nordeste dos Estados Unidos, o último estado acima de Nova York e de Massachusetts. Um dos melhores estados dos Estados Unidos para pescaria. Maine e Nebraska. Dizem que a pescaria de truta, né, no Maine é algo muito
muito famoso lá. Mas uma curiosidade aí para os ouvintes, ó. Tem um vilarejo lá perto fica no local, em New Hampshire, e o nome do vilarejo é Dixville Knott. Como? Dixville Knott. Em New Hampshire. Esse vilarejo, ele só tem 6 eleitores. É muito pequeno. Então, sempre é uma tradição, já é a primeira urna a ser aberta. E eles já se organizam, os 6 eleitores, para votar no primeiro minuto junto. Compreende? Já se organizam no primeiro minuto, assim, para votar. E já saiu o resultado de lá, tá? Não que seja algum indicativo, é só uma curiosidade. 3-3. Ou seja, a primeira urna já reflete que está sendo a eleição, né? Claro, para as pessoas entenderem, são 50 estados americanos, né? Os eleitores escolhem o que eles chamam de colégio eleitoral. O órgão conta com 538 delegados, quer dizer, dos 50 estados, para fins eleitorais, se tornam 538 delegados distribuídos entre todos os estados e o Distrito Federal, que é Washington, né? Washington, D.C. Isso significa que cada estado tem um peso específico na eleição, como o Alexis mencionou agora há pouco. Califórnia, por exemplo, possui 55 delegados, né? Enquanto que um estado menor como Washington tem apenas 3. Os delegados são representantes dos partidos que enviam uma lista de selecionados antes da eleição. Muito bem. Se Trump vence, por exemplo, o voto popular em um estado, os delegados escolhidos pelo partido republicano serão os representantes daquele estado. E assim por diante. O mesmo vale para os democratas, no caso de uma vitória de Harris, né? Como há pouco mencionou também aqui o Alexis, né? Em 48 estados tem um sistema The Winner Takes It All, né? O vencedor leva tudo, no qual o candidato mais votado ganha todos os delegados daquele estado, independentemente da margem da vitória. Ou seja, se um candidato vence apenas os delegados do seu partido, representarão o estado no colégio eleitoral. Não interessa de quantos foram os votos de diferença entre os candidatos. Tá? O sistema foi criado para equilibrar o processo. Porque senão os pequenos estados do Sul jamais teriam um representante competitivo contra Nova York, Massachusetts, contra a Califórnia, principalmente, né? No entanto, Maine e Nebraska, que são 2 pequenos estados em termos populacionais e econômicos, etc., utilizam um sistema que permite a divisão dos delegados entre os candidatos, aumentando as possibilidades de um empate. Bom, tendo dito tudo isso, existem N curiosidades na eleição. Nós chegamos a um ponto em, por exemplo, que pelas votações já em andamento e já pesquisas efetuadas pelos próprios partidos, existem estados que são historicamente de esquerda, historicamente de direita. Por exemplo, Califórnia é um estado democrata, né? Já teve um governador chamado Ronald Reagan, do Partido Republicano, que se tornou presidente da República. Mas é o estado hoje que bandeou lá para a esquerda, né, Alexis? Existe um processo econômico, assim, uma localidade, uma população, uma comunidade, um estado, ele vai progredindo economicamente. Depois que progride, parece que é assim uma perda daquela energia, aquela disposição para o progresso, porque parece que a vida ficou fácil. Aí começam a germinar essas ideias absurdas de igualdade sem justificativa, ou seja, sem o mérito. Igualdade é ótimo, mas tem que ter mérito. Poxa. E ideias assim do tipo coitadismos, ajuda sem esforço, e ideias que são contrárias ao progresso, apesar de se chamarem de progressistas, se auto-chamarem de progressistas, que é um contrassenso. E aí tende a vir essas ideias que não dão certo. Aí a coisa começa a degenerar. Aí depois cai a ficha, volta o modelo tradicional. Vamos trabalhar, se esforçar todo dia, construir nossa vida, né? E é um processo cíclico. Isso acontece e é refletido claramente na política em tudo que é lugar. Hoje nós temos estados de esquerda, lá o estado de Nova York, por exemplo, né? A costa oeste, desde o estado de Seattle lá em cima, descendo até a Califórnia, é predominantemente um território do Partido Democrata, né? E é um território muito populoso e com muita presença dos democratas. Já na costa leste, lá no nordeste americano, onde está Nova York, estados de New Hampshire, o Maine e outros, há uma predominância muito forte do partido também, do Partido Democrata. No interior
americano, na maior parte do interior americano, onde tem o que eles chamam lá de os rednecks, né? Os pescoços vermelhos, que são o caipira americano, é o cara do interior americano. Esses caras votam predominantemente nos candidatos republicanos. Não por coincidência, é uma classe eminentemente trabalhadora. É verdade. Dá para se dizer com tranquilidade que é um pessoal que, cultura do suor, rednecks, cultura né? do Porque trabalho. O sol bate aqui enquanto o sujeito está trabalhando, tudo... né? Pescoço vermelho. Tá? Eu vou pedir ao Gabriel que coloque o atual status das pesquisas nos 7 estados. Essa pesquisa como eu falei, da Atlas Intel, foi feita de 25 a 29 de outubro agora, né? Pouco mais que semana passada. E mostra a situação dos candidatos nos estados que nos chamam nos estados swing states, né? Nos estados que eu chamo de que balançam para um lado ou por outro, né? Que são eles a Carolina do Norte, a Geórgia, o Arizona, o estado de Nevada, onde tem Las Vegas, né? Wisconsin, que é um estado muito, ao contrário do que se imaginava, ele é muito produtor de leite e derivados, né? Michigan e a Pensilvânia. Os estados que eu falei que são Michigan, Pensilvânia e Wisconsin são chamados do Rust Belt, né? O cinturão da ferrugem, em função de uma grande presença de indústrias do setor metal mecânico, de aço, né? Então, olha só, essa pesquisa, quando eu vi ontem, Alexis, eu fui dormir mais sossegado. Porque nós vamos ver, por exemplo, que a predominância de uma vitória do Donald Trump em todos os estados está desenhada. Vamos pegar a Carolina do Norte, 48,4, a 48,9 da Harris contra 48,4 do Trump. Uma diferença pró-Harris de 0,5%. Já na Geórgia, 3,4% a mais de votos para o Donald Trump. É importante, assim, quem está olhando pro vídeo agora, é que a gente sempre acha assim que o vermelho é a esquerda, tá? Lá nos Estados Unidos é o contrário, lá, né? Lá o vermelho é republicano, tá? Lá é o elefantinho. O vermelho é o elefantinho do Partido Republicano, né? Sempre é bom lembrar, tá? Porque eu levei muito tempo até me acostumar com esse vermelho invertido, né? Bem lembrado. A Geórgia, então, com 50,9 a 47,5. O Arizona, 50,8 a 47,3, uma diferença de 3,5 pontos percentuais, tanto na Geórgia quanto no Arizona, uma boa diferença. No estado de Nevada, que é um estado que tem só 6 votos no colégio eleitoral, mas ele é muito importante, esses 6 votos no final, na reta final, pode ser a diferença, né? Mas eu não estou tão otimista, Glauco. Deixa eu só terminar então aqui a coleta da informação. 49% no Wisconsin contra 48,5%, 49,3% contra 48,1% no Michigan. E, mais importante de todos, Pensilvânia, com 19 votos no colégio eleitoral, 49,6% a 46,9%. Como é que diz aquele ditado? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Espero que os republicanos tenham tomado medidas para amenizar todas aquelas supostas irregularidades que aconteceram na última eleição, há 4 anos atrás. Porque o sistema lá, ele, assim, como varia de cada estado, tá? E mesmo em cada estado, em regiões de estado, eles têm regulamentos diferentes em cada seção, o que acontece é que o sistema acaba se tornando um pouquinho confuso em termos de legitimidade de cada eleitor. Não tem lá, por exemplo, assim, um controle por CPF, como seria aqui, ou na urna, vai na urna eletrônica que você chega lá e depois marca na fichinha e depois tal, e o cara anota lá no livro, assim, não tem isso lá. Lá, na maioria dos estados, a coisa é mais na confiança, sabe? E isso é uma cultura americana, porque as pessoas confiam nas outras. Aqui no Brasil, todo mundo desconfia um do outro, parece que... mas lá teve grandes problemas eleitorais no último eleição. Isso gera alguns problemas de legitimação, principalmente em eleições muito renhidas como essa. Tem uma história aí de um chinês que foi lá votar e ninguém pergunta nada, votou e o voto dele está lá dentro. E não tem mais como saber qual é o voto do cara, e o cara nem americano é. Então e isso é fato, ele votou. Votou e o voto está lá dentro. Então tem algumas confusões assim. Normalmente isso não é
relevante, porque no conjunto isso não é significativo. Mas numa eleição renhida dessas, né, quem sabe isso não vai gerar problemas. Inclusive, existe uma hipótese remota do empate. Pode acontecer 269 para 269. Se der empate, o que é improvável, teria que haver alguma mudança em algum estado que não é swing state, né, a favor de um lado ou do outro. Se acontecer isso, provavelmente daí o vitorioso é Trump, porque aí tem aí os estados vão decidir com voto unitário, mas não mais com voto proporcional à população. E aí, os estados populosos que os democratas têm não vão valer tanto quanto estados menores, onde os republicanos... Esse empate que tu está mencionando aconteceu no ano de 1800, eleição entre Thomas Jefferson e Aaron Burr. Eles empataram. E aí o desempate é feito na Câmara dos Deputados, que teve que intervir e elegeu, então, Thomas Jefferson como presidente na ocasião. Né? Eu tenho uma outra informação importante é que este ano várias medidas foram implementadas para controle do voto. Definição de horários mais rígidos para a chegada do voto, urnas eletrônicas. Menos de 12% do processo hoje é realizado através de urnas eletrônicas. Chegou a 40% em 2020. Hoje é 12%. E a tendência é que as urnas eletrônicas desapareçam do processo eleitoral nos Estados Unidos. Ufa! Por que será, né? Por que será? Né? Porque assim, ó, se existe uma forma de tu fraudar através do voto impresso, e existe, sempre houve, né? Para fraudar no voto eletrônico também existe, só que ele é absolutamente muito mais nefasto. Em escala, a fraude pode ser muito maior e absolutamente sem traço, né? Tu não pode ir atrás do problema. Porque não é auditável. Porque não é auditável, a não ser, é lógico, que o processo seja através de uma urna eletrônica moderna, que gere uma materialização do voto em papel que fica à disposição para um eventual escrutínio posterior e uma avaliação. Mas não é o caso dos nosso. Fiscais dos partidos, porque um sistema que havia para corrigir o sistema era um fiscal de cada partido em cada sessão. Chega, fecha a urna, os fiscais sentam numa mesa junto com o presidente da sessão e conferem na hora os votos, né? Então, o próprio país, o cidadão americano, ele se sentiu violentado na última eleição de 2020. Porque o volume de fraude, claro, o que o americano entende? Ele entende o seguinte: uma fraude que aconteça aqui, outra que aconteça ali, desde que essas fraudes não adquiram um status estatístico relevante e que não impliquem, por exemplo, numa alteração no resultado como um todo, eles são colocados como exceções e como tal são tratados, né? No entanto, na eleição de 2020, teve até um filme chamado 2.000 Mulas, do Dinesh D'Souza, em que ele mostra pessoas votando às toneladas, enfiando pilhas de votos dentro das urnas, nas ruas, urnas de correio, né? Assim como, por exemplo, uma quantidade absurda de pessoas mortas votaram, né? Pessoas que não estavam mais morando nos Estados Unidos ou que tinham falecido e tal. Então, esses problemas todos eles foram muito violentos na última eleição e provocaram vários descontentamentos no Partido Republicano, que foi para cima e aí conseguiu algumas vitórias nesse sentido. Bom, ninguém está livre de fraude, né? Porque a fraude é um mecanismo muito utilizado. Agora, engraçado, Alexis, a fraude é sempre um lado, né? Pois é. Que sempre um lado. Né? É engraçado que sempre quando se fala em fraude, a gente está falando do ladinho azul ali daquela lista. Esse ano vão haver acusações de fraude, seja quem perder. Vai haver. Ambos os derrotados, seja quem for o derrotado, vai haver isso. Porque vai ser tão perto ali que vai ter recontagem, vai ter isso. Olha, esse ano vai ser uma confusão. Olha, é impressionante esse ano. E ambos, seja quem for que perder, vai dizer que teve alguma fraude, algum erro. Tá? O que está me preocupando muito, tá, é uma questão emocional nessa eleição. Porque
o voto, apesar de a gente entender na lógica do voto democrático, que as pessoas vão escolher o melhor candidato baseado nas melhores propostas, né? Na prática democrática, não é exatamente isso que acontece. Exatamente. O voto ele tende a ser, pela natureza humana, muito mais emocional do que racional. Então a pessoa não está sabendo exatamente das propostas, assim, a maioria do eleitorado, mas ele sente, cara, meu salário está ruim, o preço aumentou, a gasolina subiu, aquela coisa, entendeu? Uma coisa meio abstrata. E às vezes é muito de simpatia, tipo, eu não vou com a cara daquela guria, eu não vou com a cara do Trump. Cara, alguém andou falando que o Trump é racista, então, bicho, não vou trazer, sabe? Então tem um lado aí de um jogo emocional, cara, tenebroso, tu compreende? O que macula o processo democrático, porque ele deixa de ter a sua origem teórica racional. E a minha preocupação isso agora, não mudou, né? Isso você aí vê agora, continua sendo uma constante. Né? Hoje, que é o dia da eleição, tá tendo o show da Lady Gaga, né? Tá amplamente divulgado. Poxa, músicas de qualidade, eu até gosto das músicas. Aí você tá lá, o show, tá, que a música mexe o teu mood, a tua emoção, né? Então, poxa, você fica inclinado, entendeu? A ter uma simpatia por um lado ou outro. Então, do outro lado, você não vê assim uma grande classe artística apoiando Donald Trump, né? Na verdade, os artistas estão mais do lado de esquerda, né? Como acontece aqui no Brasil também. Então, tem que ter esses cuidados. Eu não estou tão otimista assim, não. Mesmo com as pesquisas levemente a favor aí de sabe que swing, essa questão eu tenho medo desses aspectos aí. Essa questão da esquerda se aliar ao meio artístico, ela vem do tempo de Roma, né? O imperador Caio Augusto, como de resto os imperadores na época, eram grandes sumidades em termos de ignorância. Eram seres absolutamente ignorantes. Não tinham nenhuma educação, eram pessoas absolutamente desprovidas de intelecto, pelo menos intelecto atuante. Então o que eles faziam? O Caio Augusto teve um agregado seu, um assessor chamado Mecenas. Mecenas. Né? Daí vem o termo mecenato, que é tu pegar dinheiro público e colocar na mão da classe artística, intelectual, de tal forma a fazer com que essa classe artística se aproximasse do poder e desse uma certa encorpada naquele ignorante. Então, Caio Augusto, o imperador ignorante, apoiado por um inteligente, um cara ardiloso e articulado chamado Mecenas, começou a trazer para perto pensadores intelectuais, escritores, oradores, que deram uma encorpada, então, no governo e na personalidade pública do Caio Augusto. Esse mecenato, que hoje nós temos aqui na forma de Lei Rouanet, agora vocês estão juntando os pontos? É a lei preferida da esquerda. Porque a esquerda, né, vamos pegar um exemplo de um sujeito que foi torneiro mecânico. Vamos pegar, por exemplo, o sujeito foi torneiro mecânico, preso por corrupção, e depois volta por um milagre, né, a ser presidente de um país, mesmo sendo um ignorante, mas ao redor dele, mecanismos, ferramentas de irrigação econômica de uma classe que se reúne, por exemplo, no apartamento de Caetano, no Rio de Janeiro. De frente para o mar. De frente para o mar, é claro. Né? Então, Caetano e sua esposa, que na época que eles casaram, ele tinha 40, ela tinha 14, né? No mesmo prédio onde a família Marinho tem uma cobertura. Exatamente. Aliás. Então, onde é que eu quero chegar? Esse processo de tu teres governantes desprovidos de grande qualidade intelectual, leia-se Kamala Harris, leia-se Joe Biden, né? Leia-se Jimmy Carter e outros. Esses caras se cercam. E aí eles irrigam a mídia, formadores de opinião, né? Jornalistas. Não vamos esquecer que só o Merval Pereira, aqui num dos governos, se não me engano, da Dilma, recebeu lá centenas de milhares de reais do Sistema S. E vários outros formadores de opinião nos Estados Unidos recebem apoio do governo democrata.
Governo que é fraco em termos intelectuais, morais, éticos, e para isso precisa de Lady Gaga. Entendeu, Alexis? Precisa de Oprah. Precisa de Oprah. Oprah também está manifestando apoio, fazendo lives aí para convencer eleitores a votarem nos democratas. E essa é a diferença entre tu ser hoje um republicano e um democrata. Entre tu ser um conservador e um esquerdista. É que as coisas estão num desequilíbrio, porque, vamos combinar, é Oprah. Sabe quem é a Oprah? O Oprah Winfrey é a maior comunicadora da história da televisão americana. Exato. Nada menos do que isso. A Lady Gaga é um fenômeno, assim como foi a Madonna. E essa gente está sempre do lado esquerdo. Está sempre do lado azulzinho claro lá. Né? E sempre ganhando muito dinheiro. Porque se não tem dinheiro, vou lembrar vocês, parada gay, a última que teve, a Daniela Mercury ia fazer um show e perguntaram quanto é que tinha dinheiro para fazer o show. Ela disse, não, hoje não tem, essa aí não vai ter dinheiro. Eu não vou fazer show. Entendeu? Então o compromisso desse povo é aqui, ó, desde o tempo da Roma, desde o tempo do Mecenas e do imperador Caio Augusto, passando pela Lei Rouanet aqui no Brasil e pelas parcerias lá com P. Diddy e outros americanos que a gente conhece. Eu vou fazer uma análise do ponto de vista libertário aqui. Eu acho bastante importante porque é a minha visão de mundo, tá? Como todos sabem, tá? Eu não sou um libertário radical, eu sou um libertário bastante pragmático. Primeiro, explica para as pessoas o que significa ser libertário, Alexis. O ser libertário significa, em primeiro lugar, defender paz, defender a não violência, em primeiro lugar. Porque o princípio libertário inicial é o que nós chamamos aqui em português de PNA, princípio da não agressão. E isso é o contrário do Estado. O Estado é agressão. O libertário é não agressão. Somente admite defesa, a legítima defesa. Segundo, o libertário, ele tem uma compreensão clara de que Estado não é solução. Estado é o problema. Tá? Então, quando a pessoa adquire isso, entende? Essa compreensão, é como se saísse da caverna e começa a entender melhor como as coisas funcionam. Veja bem, dentro desse ponto, a gente coloca claramente que o problema não é especificamente direita e esquerda, porque mesmo a direita não resolve os nossos problemas. Alguém ficou chocado com isso? Veja bem, a direita também gosta de impostos. A direita também defende Estado forte, coisas muito parecidas com a esquerda. Então, a direita, sem dúvida, é melhor que a esquerda. Mas nós temos a compreensão do mal que o Estado faz. Então, o que eu quero lembrar é que o conflito maior que nós vivemos, historicamente, não é direita e esquerda, mas é sociedade versus Estado. Sociedade sendo oprimida pelo Estado. E essa eleição, que é a pauta de hoje, por isso que eu estou puxando o assunto, é relevante isso. Porque a candidata Kamala Harris, funcionária pública de carreira, tá? Procuradora, tal, que seja o Estado dizendo que vai ser assim, que vai ser assado, tá? É um modelo, é uma visão de mundo. Tem que ter impostos altos, tem que pegar dinheiro das pessoas, tem que o Estado coordenar e fazer isso e fazer aquilo. Isso é uma visão de mundo com a qual a gente não concorda, porque é uma visão opressiva. É uma visão violenta, é uma visão anti-liberdade, do tipo, você não concorda, não interessa, nós vamos tirar o teu dinheiro e vamos te obrigar a seguir as nossas regras assim mesmo, goste ou não. Então isso é uma visão de Estado, e Kamala Harris representa claramente isso. Trump, por outro lado, não é perfeito. Trump vai gerar vários problemas em relação a aumentar alíquotas de importação para proteger a indústria nacional, o que... Casos bem isolados, bem específicos. É uma antiliberdade também. Mas como nesse caso ele tem a métrica é um pouco diferente. Primeiro que não é assim lato sensu. Ele precisa dar uma freada no avanço da China, principalmente no mercado automobilístico americano. Precisa dar uma freada porque está demais. Ali, o excesso de liberdade, no caso aí, o excesso de liberdade econômica está prejudicando os empregos nos Estados Unidos. Então, nesses aspectos, o Trump vai atuar
pontualmente aqui e ali, no sentido tomara que esteja certo. Não, isso aí já prometeu. Nós somos a favor do livre comércio, tá? Internacionalmente, entre todos os países. Mas se tu... Então que não basta tu seres a favor do livre comércio se o teu parceiro não é. Entendeu? Entendeu? O livre comércio tem que ser uma faca de dois gumes. Tem que cortar para os dois lados. E nos Estados Unidos, nós temos lá um problema de que os Estados Unidos promovem a liberdade de comércio, né? Aliás, nenhum país promove mais. Por isso que a gente tem um pouquinho de medo se o Trump não vai exagerar nisso. Tá? Exatamente. Tu pegou bem o ponto, viu? Tudo, na verdade, é lato senso, mas a gente tem... O que os democratas promovem? Bom, os democratas promovem uma série de aberrações que vão contra a formação do Estado americano. Exemplo, imigração ilegal a rodo. De 12 a 15 milhões de imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos somente no governo Joe Biden. Aí vocês vão dizer que isso foi por acaso? Não, foi intencional. E qual era a intenção dos democratas? Aumentar sua base eleitoral. É que essas pessoas fossem deslocadas para os estados swing states, para que lá elas votassem a favor dos democratas. Então, é tudo um maniqueísmo extremamente manjado, mas escancarado que eles fazem. Caso do comércio, né? Eles querem promover as agendas econômicas no mundo inteiro, mas não privilegiam a agenda econômica americana. Por quê? Eles entendem que o nacionalismo é uma coisa antiga, que nem o nosso aqui falou. Esse negócio de patriotismo, de família, isso é um papo muito antigo. É um papo muito antigo? Coisa nenhuma. É um papo que defende a soberania de um país. Isso é a diferença entre um pensamento republicano, democrata, ou do nosso aqui, o socialista. Nesse aspecto do livre comércio, tá? Os Estados Unidos tornou uma potência através do livre comércio. Para vocês verem na questão do pós-guerra, parceiros tradicionais dos Estados Unidos, França e Inglaterra, tá? Que ficaram destruídos após a Segunda Guerra, foram recuperados com amplas medidas de livre comércio e de capitalistas reforçadas pelos Estados Unidos, grande vencedor da guerra. Países que tinham muita restrição ao livre comércio. Alemanha na Europa, que foi totalmente destruída, e o Japão. Esses países foram transformados na segunda e na terceira maiores potências do mundo. Como? Com um grande apoio americano ao livre comércio. Então, por isso que eu digo, a minha crítica ao Trump é nisso, tá? Ele fala muito em proteger a indústria americana. Ele tem que ter cuidado com isso, tá? Mesmo em relação com a China. Quem tem que ter cuidado com isso somos nós. Eu entendo os limites que o Glauco colocou. Eu entendo, né? Ninguém é ingênuo também, né? Porque tem um tipo de ingenuidade, por exemplo, né? Então, os Estados Unidos, uma potência tal, anos 50, anos 60, riqueza crescendo, chama a França e a Inglaterra para ser rico junto, chama o Japão, que era inimigo, a Alemanha, que era inimigo, para ser rico junto. Entraram todo mundo para ser rico junto. Entra na mesma piscina, todo mundo. Só que daqui a pouco, muito cuidado, eles chamaram a China. Isso foi um movimento muito estratégico. Vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Talvez tenha sido convidar um elefante grande para entrar na piscina junto. Não tem problema. Aí eu entendo a restrição. Se o elefante entrar com as regras, não tem problema. Deixa eu só finalizar o raciocínio, Glauco. O raciocínio que eu estava fazendo. Então, por um lado, Kamala Harris representa essa visão Estado. Trump, pela sua história de vida, pelo seu discurso, ele representa o contrário. Representa o empreendedor, o self-made man, aquele que faz, que realiza. Tá? Então, isso são visões muito diferentes. Não tem como ser Kamala Harris, uma pessoa minimamente lógica que queira o bem, querer Kamala Harris hoje. Tem que ser Trump, entendeu? Mesmo com as restrições que a gente tem. Porque na política a gente sempre escolhe entre o ruim e o mais ou menos, né? É o que acontece, né? Tomara que combine com os russos, que nem diz aquela história da Copa do Mundo, né? Tu combinou com os russos, tu vai lá, faz isso, faz aquilo, tá tudo bem, já combinou. Isso é uma frase do Garrincha pro Vicente Feola, se não me engano, o treinador da seleção brasileira, que estava dizendo como é que uma partida tinha que ser, na partida contra a Rússia vai ser assim, se acontecer tal coisa tu vai para lá, babá. Aí o Garrincha perguntou assim, tudo isso aí tu combinou com os lá de lá, né? Tu combinou com os russos. Quer dizer, tomara que isso aconteça. O Donald Trump, diferentemente também da agenda da Kamala Harris e da esquerda, promove a queda de tributos, quer dizer, tirar o Estado do lombo do trabalhador, do pagador de imposto, quer dizer, ou seja, a agenda americana dos republicanos, ela é
libertadora, não libertária, mas libertadora da questão da oneração fiscal. O Trump fala em acabar com o imposto de renda, Glauco. Ele quer acabar com o imposto de renda. Mas é sensacional, o imposto de renda é uma excrescência, não pode haver. E é um mecanismo interno. Mas por que ele quer acabar com o imposto de renda? Porque o IRS, que é esse sistema americano, é persecutório e perseguiu o Donald Trump ao longo dos últimos 8 anos de modo inclemente. Mesmo sabendo da regularidade das prestações de contas do Donald Trump, perseguiu, assim como o Departamento de Estado, assim como o FBI. Então, quando a entrada do Donald Trump pode significar, sim, uma mudança dramática na questão do Homeland Security, na questão das fronteiras, na questão de uma nova postura do Banco Central americano, porque o Biden esculhambou com tudo, né? Ele fez mais ou menos como um país aqui da América Latina. Quando entrou, esculhambou com tudo. Né? Mas ele não esculhambou assim em 6 meses, não, esculhambou em 6 semanas. Né? O Joe Biden promoveu, olha, isso mostra a grandeza dos Estados Unidos, porque a despeito do que esse cara fez, e eu acompanho, gente, talvez tanto quanto muitas pessoas, mas eu acompanho muito, e os danos provocados no tecido jurídico legal americano por essa gente foram extremamente danosos. Então o Donald Trump tem um tema de casa enorme, junto com outro tema de casa, que é a questão do conflito da Rússia com a Ucrânia. Esse é um conflito que tem que parar, tem que cessar, e ele tem que ser colocado na mesa. O que eu quero dizer colocar na mesa? O Donald Trump, um tempo atrás, disse assim, por que eu faço parte da OTAN? Só eu que pago. Só os Estados Unidos vai lá e paga o carnezinho da mensalidade da OTAN, o resto não paga. Outra coisa, quando tem um conflito no mundo, quem é que paga a conta? É a OTAN? Não, sou eu. É o povo americano que financia, que banca os conflitos, paga armamento, paga soldado, munição, que se expõe. Então, o que o Donald Trump fez? Vamos botar a OTAN na mesa e vamos reequilibrar as forças aqui. Porque eu não quero eu ter que estar lutando contra o terror sozinho, eu ter que estar lutando contra o Estado Islâmico sozinho, eu ter que estar defendendo Israel sozinho. Então, o Donald Trump, quando ele colocou essa sua agenda, ele deixou muita gente apavorada. Motivo pelo qual ele não foi reeleito, dentre outros. Mas a guerra com a Ucrânia, o que vai acontecer, Alexis? Se Trump ganhar, eu acho que a Ucrânia perde poder. Eu acho que a Venezuela perde com a eleição do Trump. México perde com a eleição do Trump. O México está em processo de altíssimo crescimento, hein? Depois da pandemia, com a aproximação das cadeias produtivas, o México está crescendo barbaramente. Inclusive, o PIB do México, que é inferior ao Brasil, já encostou. Tá? Muito a ver com essa proximidade americana. China perde com a eleição do Trump, Israel ganha. Tá? Eu acho que essa é o quadro de influência. É muito provável. Existe essa história da OTAN, os países europeus começarem a... Por que tu entende que a Ucrânia perde? Porque, primeiro, há aspectos controversos a respeito da relação entre Trump e Putin. Tá? Isso está mal explicado ainda. Segundo, o apoio ocidental à Ucrânia não é só para o bem da Ucrânia, é para o bem do Ocidente e é para o bem da Europa. Isso não é uma coisa casual, porque se deixar nesse aspecto, o Ocidente, isso inclui o governo Biden, acertou em ajudar a Ucrânia. Nem tudo é errado de um lado e tudo é certo do outro. Existe coisas certas e erradas de ambos os lados. Sem dúvida, a minha preferência hoje na comparação com a Kamala Harris, sem dúvida, é Trump. Mas eu não sou cego para enxergar algumas idiosincrasias que acontecem. Eu acho que Trump pode estar sinalizando que vai apenas a Ucrânia entregar algumas áreas e fica por isso, ou Trump pode depois agir com as influências todas do sistema de produção de armamento dos Estados Unidos, que é muito forte politicamente, o presidente não decide sozinho as coisas, tá? Existe muita gente, muito jogo de influência, não é porque ganhou, faz tudo, não é assim. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser a política de Trump. Por outro lado, a gente sabe que a Rússia
vai talvez ficar mais intimidada com um governo mais forte. Isso talvez aconteça e seja positivo para a Ucrânia. A Ucrânia é uma incógnita ainda. Mas eu espero, sinceramente, que se der a vitória de Trump, que não bote a Ucrânia para escanteio. Porque isso é um perigo para a Europa, isso é um perigo para o mundo. E não esqueça, se Trump tem restrições com a China, e são justas e coerentes, porque a China é uma ditadura comunista nuclear, tá? E gigante, enfraquecer a Rússia significa enfraquecer o maior aliado da China. Então, a grande questão que está em enfraquecer a Rússia é você enfraquecer a China por tabela, tá? Bom, nesse jogo geopolítico, econômico, mundial, está todo mundo ligado. São fios elétricos capilares que unem todo mundo a todo instante, né? O caso da Ucrânia, por exemplo, o maior interesse. Qual é o grande interesse que a Rússia possui na Ucrânia? Bom, o interesse econômico. A Ucrânia é a região mais fértil de toda a Europa. É uma região estratégica com saídas e entradas e canais de entrada e saída muito funcional. É um país muito rico, a Ucrânia, né? Ao mesmo tempo, é um país extremamente corrupto. É considerado hoje o país mais corrupto do mundo. Eu até achava que era o Brasil. Bom, depois de séculos, depois de décadas de dominação comunista pela União Soviética... Não há dúvida que deixou lá um germe. Né? Deixou um germe impregnado. Não há dúvida com relação... Mas a Ucrânia está tentando mudar isso. Tem uma grande população da Ucrânia está tentando mudar. A Revolução Laranja foi para mudar isso, para acabar com corrupção. A Revolução Laranja ficou famosa quando pegou políticos que são corruptos e colocou na lata do lixo. Na lata do lixo. Pegar o político pelas pernas e botar dentro da lata do lixo. Não, a Ucrânia estava num caminho virtuoso. Num caminho virtuoso. Está no caminho virtuoso. Exatamente. Aí a Rússia, não, tu não vai para o caminho virtuoso. Você vai ficar aqui na nossa área de influência. Vocês elegeram um outro presidente que a gente não gosta? Não. Nós vamos invadir. E qual vocês foi vão... o pretexto? Poxa. É importante as pessoas entenderem, às vezes, como é que as coisas começam. A Rússia sempre teve interesse na região da Crimeia, né? E quando a Ucrânia decidiu participar da OTAN, isso foi, digamos, acendeu a luz vermelha no Kremlin. Da comunidade europeia, na verdade. Da OTAN nem... Não, desculpe, da comunidade europeia. Da comunidade europeia. E aí o que aconteceu? Ao participar da comunidade europeia, ela autoriza a Ucrânia a instalação de centrais de mísseis dentro do seu território. Necessariamente. Não necessariamente. Mas em função desse não necessariamente, a Rússia disse, opa, isso não pode ser. Não, desse jeito não. Primeiro, não há interesse da Rússia que a Ucrânia faça parte da comunidade europeia. Não há. Sim, proíbe o comércio livre. Voltamos para a questão do livre comércio. Vai ter que ficar, como sempre ficou durante décadas, condenada a negociar com um parceiro indesejado chamado Rússia. Na verdade, gente, a Rússia é um país economicamente fechado, mais é um país que não tem liberdade econômica. O PIB per capita da Rússia é similar ao do Brasil, que é um país de terceiro mundo, e a Rússia não tem desenvolvimento tecnológico, a não ser na área militar, e mesmo isso já está em xeque. Porque a guerra da Ucrânia mostrou que toda aquela fantasia do segundo maior exército do planeta era engodo, era mentira. Eles não conseguiram entrar lá e tomar conta não conseguiram, tá? Ou seja, equipamentos velhos, os tanques fracassados, os velhos aviões Antonov, aquelas porcarias todas. Então, não é verdade. Eles estão precisando comprar tecnologia do Irã, com os drones estão comprando tecnologia de mísseis da Coreia do Norte, estão comprando. Então, isso é um engodo. Então, como é que um país que quer manter-se como uma potência, mas não tem economia pujante para isso, faz? Bom, invada o vizinho e roube ele. É isso que estão fazendo. Tem coisas aí nesse meio tempo que a gente entende, tem outros que a gente não entende. Como o Alexis falou, foram décadas de dominação da União Soviética por sobre o território da Ucrânia e por sobre toda a cortina de ferro da Europa ali, né? Essa dominação cultural, opressora, violenta e tal, ela deixou germes, deixou ainda pontos de infecção que precisam ser sanados. Este conflito na Ucrânia, ele não deveria ter começado, Alexis. Esse que foi o problema. Ele foi iniciado exatamente quando se iniciou no mundo a lacuna da autoridade
daquele que deveria ser o grande guardião da paz. A Pax Americana. Que é o governo americano, o presidente americano responsável pela política de peace through strength. Ou seja, a paz vai ser executada mesmo que seja à força. Isso. Tá? Então, esse é um princípio que não é do Trump. Isso aí é antiquíssimo. Eu não sei a quem remota isso. A quem isso remete, mas é antigo, não é uma ideia do Donald Trump, da paz através da força, mas a paz se estabelece através da arbitragem e da presença de uma força que diga, olha, se tu não adotar mecanismos de paz, esses mecanismos que tu promoves vão ser utilizados contra ti, que é o que acontece, e é o que vai acontecer, ou está acontecendo com a própria Rússia. Vamos pegar aqui a relação econômica com a Rússia, que é precária hoje, né? E a relação com a China, eu diria o seguinte, por que eu afasto a hipótese, pelo menos assim, de primeira, de eventuais conflitos armados com a China? Porque a China depende do mercado internacional, né? Perfeito! A China não pode estar aí bombardeando aquele que lhe importa bens e serviços. Eu falei várias vezes hoje sobre livre comércio, tá? Que é uma pauta libertária profunda. A gente defende liberdade de comércio. Tem uma frase famosa, não sei o autor, me fugiu agora, mas onde existe o comércio, não há guerra. Exatamente. Tá? A China depende profundamente do comércio mundial e dessas cadeias globalistas de comércio. Os chineses não têm interesse em guerra. Se tivessem, já tinham tomado para si Taiwan. A ideia de manter uma espécie de belicosidade ali no mar da China, rodeando, fazendo exercícios militares ao redor de Taiwan, da ilha de Taiwan, é uma maneira dos chineses dizer, olha, eu não tô dentro, mas também não tô fora. Né? São dialetos que os países utilizam na sua seara diplomática, no sentido de dizer, olha, eu quero, mas eu não vou provocar uma hecatombe internacional pela falta de implementos de chips no mundo inteiro que vai acabar esculhambando com a minha gestão. Os chineses não são bobos, eles são o povo mais antigo do planeta. Vocês acham que eles vão explodir a ponte passando por ela? Não, né? Então, por exemplo, a Rússia está cada vez com menos a perder. A Rússia está empobrecendo, está enfraquecendo, continua sendo uma ditadura, né? Assim como Coreia do Norte. E assim como, guardadas as proporções, a Venezuela. Todas essas tiranias estão com as horas contadas, não porque o Donald Trump vai ser presidente, não. É porque o enfraquecimento econômico e o tecido moral desgastado, ético destruído, não dão mais sustentação a uma nação. Quem quiser entender o conceito de nação, vai entender que se tu não tem um tecido social forte, um tecido social ético, moral e também econômico forte, tu não tens uma nação. Tu tem um território, onde pessoas perambulam por cima, mas tu não tem uma nação. Israel... Como é que tu acha? Porque meu entendimento é que Israel, o presidente é o Joe Biden, então eu estou sozinho. Os caras vão me ajudar até ali no Mediterrâneo, mas depois é tudo comigo. O problema de Israel é que o Partido Democrata, como representante da esquerda mundial, eles têm uma profunda aversão a ideias capitalistas e, na visão deles, Israel representa um capitalismo, representa comércio. Então, eles odeiam isso, compreende? Então, assim, Israel é extrema-direita, entendeu? São coisas assim que não fazem menor sentido. Existe uma presença forte, inclusive o Partido Democrata, vocês terem uma ideia do que é o antissemitismo do Partido Democrata, o governador do estado da Pensilvânia chama-se Josh Shapiro. Ele é judeu. Quem vocês acham que estava certo que seria o vice da Kamala Harris? O Josh Shapiro. Sim, principalmente por causa do estado. Principalmente porque estaria decidindo agora. Um swing state. No entanto, o que aconteceu? Os democratas repudiam candidatos judeus. O Partido Democrata, que é de esquerda americana, não tem candidatos judeus. Portanto, tiraram o Josh Shapiro e botaram aquela bailarina russa chamada Tim Walz, que quando abre a boca é certeza de espetáculo da besteira. Então chega a ser, um Dilmão o candidato a vice
da Kamala Harris. Pô, então Por quê? tem duas Porque os Dilma na chapa, democratas, então? além de serem racistas e promotores do esclavagismo americano e da defesa da escravidão, também são antissemitas. Que tal essa? Mas se arvoram o rótulo, né, de eles lutarem contra o racismo, eles lutarem contra o antissemitismo. Acuse-os do que você faz. Acuse-os do que vocês são. Lenin. E por enquanto... Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Palavras finais de Alexis Efremidis. Palavras finais, respeitando a pauta de hoje, eu vou citar dois personagens interessantes. Ganha o Trump hoje, então, na tua opinião? Espero que sim. Na minha opinião, também. E eu descobri isso às 3 da manhã quando eu vi este gráfico aí da Atlas Intel. Até lá eu estava em pânico, mas agora eu acho que eu tenho alguma esperança aí. Eu cito dois personagens interessantes da política americana. Quem levou o Partido Democrata muito rapidamente para se tornar mais esquerda se chama Barack Obama. O pior presidente da história americana. Sem dúvida. Tá? Barack Obama hoje é a maior força, a maior influência, a maior liderança política dentro do Partido Democrata e ele tem responsabilidade enorme sobre esse enfraquecimento de padrões éticos, morais, capitalistas, de liberdade e de progresso que tá minando um pouco a cultura americana. Por outro lado, eu vou lembrar que pouca gente sabe disso. Make America Great Again não é um slogan criado por Trump. Ele está pegando, até se eu podia até mostrar aí, se o Gabriel quiser mostrar na tela a imagem ali. Eu consigo mandar aqui para o Gabriel. Eu tenho uma propaganda do... É muito interessante isso que para terminar o programa vai ser o... Até eu mandei para o Glauco hoje cedo uma imagem do Reagan, da campanha de Ronald Reagan, que foi um dos melhores presidentes da história americana. Fantástico. Bem na época de Margaret Thatcher, Ronald Reagan defendeu liberdade econômica plena, liberalismo econômico. Foi espetacular. Tá? E Ronald Reagan usava uma frase levemente diferente dessa, mas era muito parecida, né? E inspirado nisso, né, que Donald Trump absorveu essa frase de Ronald Reagan 36 anos depois, de 1980 até 2016, na sua campanha vitoriosa, para fazer Make America Great Again. Let's make America great again. É muito parecido, viram? É de 84 essa campanha, né? 80. Reagan for president. Admirável presidente, admirável. Não esquecendo que Reagan era um candidato republicano no estado da Califórnia, né? Que foi governador da Califórnia antes de começarem a destruir a Califórnia. Quando a Califórnia era disparado o estado mais rico dos Estados Unidos. Acho que ainda é, mas está em decadência e o Texas vai ocupar esse lugar. Fechando... muito obrigado por ter abrilhantado o nosso Mais Brasil Mundo, Alexis Efremidis, o grego.